Neoplatonismo. A gente, geralmente, a maioria das pessoas vê o misticismo apenas em relação aos místicos medievais. O fato é que, através dos tempos, tem havido tendências místicas na igreja. Pode-se dizer que há 3 tipos de misticismo. Um é o epistemológico, um tipo de misticismo em que a ênfase é colocada sobre a forma como o homem conhece a Deus. E aqueles que aceitam esse tipo de misticismo entendem que todo o conhecimento que temos de Deus é imediato e vem a nós diretamente pela intuição ou pela iluminação espiritual. Aí a razão e, em alguns casos, até mesmo a Bíblia subordinam-se à luz interior. A gente sabe que tem evangélicos hoje que tem um pouco desse negócio aí. Deu para entender aquela coisa de assim, eu senti, eu ouvi, eu vi e o texto não bate. E quando o texto não bate, a gente tem que ficar com o texto. Não tem outra saída. Se você abrir mão do texto, aí deu ruim. Entende? Porque não é a sua experiência que deve nortear, mas as escrituras, certo? Seguindo aqui, porque a experiência ela é particular, certo? Mas aí varia de situação para situação, porque tem um lugar que as pessoas querem empurrar na sua garganta e acham que se você for pela Bíblia, você está ali, você está errado, você tem que amanhar. Isso é perigoso. Eu passei por uma situação dessa aí, que eu olhei para a galera e falei, tá bom então, irmão, vamos justificar. A mulher falou assim, ó, aquela igreja, que é a igreja grande, 900 membros, disse que é a igreja fraca porque não tem revelação. Entende? E a palavra até lá. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, né, que em relação à questão, os grandes místicos medievais, os quietistas católicos, né, do século 17 e quakers tiveram esta mesma compreensão. Outros, falamos do misticismo epistemológico, certo? E tem o metafísico, que é um tipo metafísico de misticismo em que o espírito do homem é visto como sendo absorvido misticamente num ser divino através de várias experiências sucessivas. Após a extinção de sua personalidade pela morte, o espírito do homem integra-se ao espírito divino. Os neoplatonistas, alguns dos místicos mais extremados da Idade Média, e os budistas adotaram esse tipo de misticismo. Ao contrário, a Bíblia propõe um misticismo ético espiritual, no qual o indivíduo se relaciona com Deus através de sua identificação com Cristo e a atuação do Espírito Santo. Entende? Então você vai ter um relacionamento com Deus, né? Pega aí, por favor. Você vai ter um relacionamento com Deus, e a partir desse relacionamento as coisas vão se desenvolvendo. Continuando aqui, a gente tem os neoplatonistas, e deixa eu ver aqui, peraí. Os neoplatonistas viam ser absoluto como fonte transcendental de tudo que achavam, de tudo, e achavam que tudo foi criado por um processo de emanação. Esse transbordamento ou emanação resultou na criação final do homem como alma e corpo pensante. Lembra daquela questão que nós falamos aqui sobre, né, as emanações, e que Jesus não era uma emanação? Deixa eu ver aqui. A experiência de êxtase era o estado mais elevado a que se podia chegar nesta vida. Essas ideias, por exemplo, influenciaram Agostinho. Foi? Pode tirar? Deixa eu colocar aqui. Peraí, isso, pode. Aí nisso, a gente, por exemplo, fechou, Rita, obrigado. Então, o imperador Juliano, conhecido como o apóstata, abraçou essa filosofia rival do cristianismo e, durante seu breve governo de 361 a 363, procurou fazer dela a religião do império. Agostinho a seguiu por algum tempo no seu período de busca da verdade. Sem dúvida alguma, o movimento contribuiu para o surgimento do misticismo no cristianismo, representando uma espécie de alternativa para os pagãos que não queriam enfrentar as elevadas exigências éticas e espirituais da religião cristã, mas desapareceu no século VI. Então a gente viu aqui que haviam as heresias legalistas,
haviam as heresias filosóficas e também alguns erros teológicos.